Prezadas irmãs, prezados irmãos, cristãos do Novo Mandamento, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A religião divina sempre tem a finalidade de, cumprindo as diretrizes do nosso querido irmão Paiva Neto, fazer uma parceria reforçada com as famílias. E recentemente nós temos recebido várias abordagens dos pais preocupados, com algumas situações que a mídia vem divulgando, que não são situações novas, infelizmente são situações ruins que vão se repetindo, mas que muitas vezes a gente fica, o que a gente faz, Como é que a gente pode reforçar na nossa casa os cuidados, até porque essa situação mais atual que foi para nós trazida e também temos acompanhado, aí pela mídia, fala muito sobre algumas situações que têm levado inclusive jovens ao suicídio. Vejam que coisa desastrosa e preocupante. Então nós gostaríamos de relembrar, fazendo essa parceria cada vez maior com todos vocês, que em primeiro lugar nossos filhos não estão em nossa casa por acaso, Existe um compromisso espiritual. Existe um contrato, que nós assinamos lá de cima com eles. Então, a nossa atenção por essa situação ou por qualquer outra, e mesmo que não haja situação nenhuma, tem que ser sempre de vigilância com eles. A primeira coisa é estar presentes, uma cruzada do Novo Mandamento de Jesus, que já une muito a família. Desde cedo nós pegamos pelas mãos os nossos filhos e nós levamos também para as aulas de moral ecumênica. O que isso traz para a nossa família? Um sentido de vínculo maior. Nós estamos direcionando os nossos filhos, nós estamos dando para eles oportunidade de convívio no local bastante imentado, espiritualmente, que vai ser uma proteção, uma defesa para eles nos momentos que podem um dia surgir em suas vidas de desafio. Estando dentro desse ambiente da religião divina, na nossa casa, é importante que a gente marque fortemente o nosso vínculo de diálogo com os nossos filhos, interessando pelo que eles fazem, observando como é que eles estão em celulares, em computadores, se isso pega um tempo muito grande da vida deles, como é, como é que não é. Especificamente nesse assunto, porque há nas redes sociais, e isso é importante que todo mundo esteja atento, um tipo de aliciamento das nossas crianças e jovens com jogos que são assim, aparentemente eles chegam como sendo jogos comuns, ou quem é você, o que você faz. Daí a pouco isso vai se desdobrando, pedindo desses meninos cumprirem umas tarefas, cumprirem alguns desafios, que aparentemente também para eles podem ser coisas sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema. O que ocorre é que durante esses desafios vão vindo coisas muito pesadas, a ponto de sugerir que esses meninos se cortem, se mutilem, que façam coisas que não são boas e nem vão fazer o bem para eles. Mas o pior de tudo vem no final, quando pede-se então que para o fechamento desse jogo, aquela criança ou aquele jovem cometa o suicídio. E aí então que a gente precisa saber o caminho de falar com os nossos filhos e mostrar para eles que isso inclusive está acontecendo. Por quê? Não dá para a gente ignorar que criança sofra, que pré-adolescente sofra, que adolescente sofra. E o que acontece é que quando alguém faz uma proposta, se você fizer tal coisa, isso vai acabar com o seu sofrimento, pode acontecer dessa criança ou jovem se entusiasmar ou achar mesmo que é um caminho. Eu me suicidando, eu tirando a minha vida, as coisas então vão parar no sofrimento. Aí alguém fala, mas uma criança sofre? Olha, às vezes quando morre um animal, a criança, na nossa casa, a criança sofre. Quando eles percebem que há briga entre os pais, a criança sofre. Quando na escola, às vezes alguém fala que ele é muito magro, muito alto, que ele é muito gordo, que ele usa óculos, ele sofre. No nosso ponto de vista é diferente, porque nós somos adultos, nós lidamos com isso. Mas eles não. Isso, a proporção para eles, sabe aquele problema enorme que nós temos, que a gente não sabe como resolver? É isso que eles vão sentir. É importante compreender que a forma com que o jovem lida com os seus problemas é diferente da forma com que mais velhos nós os avaliamos. Por isso, tomar cuidado com frases do tipo, eu passei por coisas piores e estou aqui, ou isso é falta de trabalho, vai ocupar a cabeça. Não fazer julgamentos, não minimizar as dores, não ignorar os sinais. E esse acompanhamento deve ser próximo, porque chegar de repente e começar a fazer o acompanhamento da internet, pedir o celular, olhar a conta do Facebook, de repente o jovem pode se sentir invadido e pensar, nossa, eu nunca quis me acompanhar, por que agora quer invadir a minha privacidade? É por isso que o acompanhamento contínuo, de confiança, de acolhimento, muito mais do que de julgamento,
deve ser uma forma de prevenção de todas as famílias. Por conta do nosso contexto social, de redes sociais, de interatividade, até do nosso dia a dia, que a gente costuma postar muitas fotos, postar o que a gente está fazendo todos os dias, né? Às vezes a gente acha e tem a impressão que os nossos amigos, eles são mais felizes que a gente, ou não passam por frustrações, não passam por sofrimento, quando na verdade, gente, isso é muito ilusório, né? Dentro da sociedade que a gente vive hoje, dentro desse contexto social, isso não é verdade. É fundamental a gente pensar também quem a gente está permitindo formar a nossa opinião, quem a gente está deixando influenciar mesmo no nosso pensamento crítico, porque são pessoas ou veículos que às vezes, ou muitas das vezes, não têm compromisso nenhum com a nossa vida, não nos amam, não nos querem bem, ou na maioria das vezes não nos conhecem profundamente. Então, quando a gente nota que os nossos filhos podem de alguma forma se envolver ou que tem ali, né, uma ingenuidade a ponto de ser seduzido por um tipo de jogo como esse, a gente precisa falar coisas muito sérias. Primeiro, meu filho, o suicídio jamais vai resolver um problema, porque ele termina com a vida material, mas nós aprendemos que a vida continua. O que vai acontecer é que após o momento do suicídio, a pessoa acorda, ela retoma o que ela estava exatamente passando, ela vai continuar. Então, se ela, por exemplo, ainda fosse viver 70 anos, ela vai passar 70 anos amargando aquele mesmo sofrimento, sem ter a condição de sair desse umbral, desse vale dos suicidas para uma evolução. Por mais que a gente ore, por mais que a gente queira, é uma situação das mais delicadas espiritualmente falando. Por outro lado também, o que a gente pode dizer? Que o suicídio, ele não é algo que possa ser depois revertido. Então, às vezes, como criança, como jovens, eles pensam naquele momento, não pensam no momento seguinte. Não dá para voltar. E dizer para eles sempre que nós estamos por perto, que nós estamos ali para apoiá-los, que qualquer situação que eles estejam passando, por mais que eles achem que seja a pior situação, que não tenha saída, nós, na idade que nós temos, nós saberemos apontar uma saída, nós estaremos junto com eles, nós vamos apoiá-los. Às vezes até, meu filho, se você precisar mudar de escola, se precisar que eu tome outra providência, eu tomo, porque eles precisam entender que nós vamos ajudar a trazer uma solução, que esse suicídio que está sendo proposto por alguém que nem os conhece, que não os ama. Nós estamos prometendo que eles vivendo, nós os amamos e que eles vão ter condições de se livrar de qualquer situação. Mas em algumas situações, o problema já está acontecendo. E aí há outros sinais que devem ser identificados para prevenir uma complicação mais grave, que é colocar a vida em risco, em alguns fatos, a efetivação do suicídio. Estar atento ao comportamento, de repente começou a se isolar dos amigos, parou de fazer coisas que antes gostava de fazer, não quer mais sair de casa, frases que mostram desgosto pela vida, tenho vontade de sumir, não gostaria de estar aqui, não são frases apenas para chamar a atenção, são frases que mostram que essa pessoa pode sim estar pensando em suicídio e ela dá sinais numa tentativa de receber ajuda. E muitas pessoas nessa hora não sabem como ajudar. A primeira coisa é conversar, dialogar com essa pessoa. Mas se você percebe que já há um risco maior, já percebe sinais da automutilação, por exemplo, se isso já estiver acontecendo, a ação imediata é procurar um atendimento de saúde de emergência. Numa situação de risco, é preciso levar esse jovem ou essa pessoa a um atendimento de emergência, porque a vida dela está em risco. Mas se não é ainda o caso e você está percebendo sinais de depressão, de baixa autoestima, de insônia, de ganho de peso ou perda de peso, nós podemos procurar a ajuda de um especialista. Se essa pessoa ainda não aceita procurar ajuda ou você não sabe como abordá-la, vá você procurar ajuda, buscar orientação de um educador, de um médico, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sobre como fazer esta abordagem para que essa pessoa consiga se abrir e pedir ajuda. A prevenção é possível e nós podemos fazer isso com esse olhar de caridade, de amor para as pessoas que estão ao nosso lado e juntos assumirmos esse compromisso de luta pela vida. E aí muitas vezes, né, como nós estamos na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, nós não estamos preocupados só na nossa casa, só com a nossa família, os nossos filhos. Pode ser que alguém esteja passando por isso, um vizinho, ou às vezes os nossos filhos também. Uma boa abordagem é a gente falar, se vocês souberem de alguém,
tentem falar, tentem alertar. Se alguém comentar que entrou nesse jogo, tenha sua postura de jovem ecumênico da boa vontade de Deus, de soldadinho de Deus, de jovem da pré-juventude. Quando a gente também passa isso para os nossos filhos, é um comprometimento para que eles pensem, né, nessa grande família chamada humanidade, que nós também aprendemos com o nosso querido irmão Paiva, que nós tomamos conta, nós somos todos ligados uns com os outros. Por meio dos ensinamentos da religião divina, a gente entende o porquê que a gente existe. Por que a gente está aqui na Terra? A gente tem um compromisso com o planeta Terra, tem um compromisso com nós mesmos, de vencermos as nossas limitações, de aprendermos cada vez mais e de evoluirmos. Então, a gente não está sozinho nessa. E esse sofrimento, essa angústia, que é momentânea, não é eterna, ela vai ser vencida sim. Procure ajuda. Procurar ajuda não é uma vergonha, não é covardia, é um ato de coragem, de procurar amparo num amigo, num professor, no seu pai, na sua mãe, em alguém da sua família. É importante pedir ajuda. E se essa pessoa não lhe der a atenção que você gostaria de receber, procure outra pessoa. O importante é não sofrer sozinha. Lembre-se do seu anjo da guarda, esse espírito de luz, amigo que está ao nosso lado, acompanhando o nosso sofrimento, acompanhando as suas dores e que pode lhe oferecer o amparo para resistir mais um pouco, para encontrar o lugar certo onde pedir ajuda. Faça a sua prece. Então façamos uma grande corrente, não é questão para nós ficarmos, nossa, que situação, desesperados ou alarmados, não, nós sabemos, é final de tempos, é o princípio das dores, né? Jesus mesmo falou. Então todos os alertas do irmão Paiva nos conduziram até hoje para nos prepararmos para esse final de ciclo, que tudo isso seja na nossa casa um manto protetor que vai livrar os nossos filhos de tudo isso. E peçamos intuição e provocar neles algum tipo de discussão para que eles desabafem conosco e não com pessoas que não os amem. Um grande abraço a todos e viva Jesus!